cumprimentar o Marco Antônio Assalve, o Antônio Júlio. Prazer estar com vocês aqui. Cumprimentar o nosso presidente Ricardo Madalena, deputado Farid Sá, deputado Edson Giriboni, todos os deputados que passaram por aqui, a Ana Carolina, presidente também da comissão. Mas, presidente, você percebe, o senhor percebe, Vossa Excelência percebe, que é um debate tão importante e que não dá para fazer, né, obedecendo o artigo 52A. Não dá. Duas comissões tão importantes, com assuntos tão importantes, dá uma olhadinha o jeito que está o plenário aqui, né? Não dá para chamar um técnico especialista em todas essas áreas que foi colocado aqui, para a gente aprofundar o debate. Foi colocado aqui sobre a tarifa zero, e eu vou falar sobre isso, Júlio. Tem 2 requerimentos aqui aprovados pelo deputado Dr. Jorge, né, na Comissão de Transporte e na Infraestrutura. E Assuntos Metropolitanos. Nós precisamos fazer esse debate com tempo. Não dá para ter tantos assuntos importantes num período tão pequeno, né, que não dá para a gente debater com profundidade. O que eu estou percebendo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Madalena, que preside essa comissão tão importante? Nós não podemos, não dá mais para chamar o secretário do transporte, de parcerias. Por quê? Porque tudo que eu queria falar, fazer de perguntas aqui, a maioria que fizeram aqui, não é da secretaria. É remetida a uma outra secretaria e dessa outra secretaria vai para a Artesp. O que nós precisamos fazer aqui? Mudar. Para prestar contas do artigo 52A, precisa chamar a Artesp. Que tudo cai nela. Né? A gente chama um secretário que cuida da Artesp também, que é o Benini, de parcerias. Mas a última vez que ele veio aqui para atender 3 secretarias, não é 2, mas 3, ele chegou com um mau humor aqui, que ele chegou a chamar um deputado de mentiroso. Então é complicado a Assembleia Legislativa chegar a esse ponto das discussões. Eu gostaria hoje, por exemplo, de conversar e saber, né, dos secretários e do presidente do metrô, com todo respeito. Aliás, secretário Assalve, o senhor deveria ir para a Secretaria de Parcerias ou ir para a Artesp, que é lá que está o comando. O Benini, por exemplo, ele andou em todos os gabinetes aqui, os últimos 3, 4 diretores da Artesp, ele pegou na mão e foi conversar com todos nós aqui, né? Por quê? Da importância que tem a Artesp nos dias de hoje. Tudo é Artesp. E o que nós chegamos à conclusão hoje? Quantos funcionários a Artesp tem, quantos foi chamado concurso público, depois que ela assumiu a EMTU, depois das privatizações que vai tudo para a Artesp, do metrô, da CPTM, agora das balsas, acho que vai para a Artesp também, né? Quantos funcionários a mais? Quantos fiscais a mais? Eu estou falando isso porque lá na ponta, a população reclama e sofre por conta disso. Não tem funcionários, não tem fiscais. Meu filho é vereador lá no Embu-Guaçu, hoje de manhã ele falou: pai, o senhor vai falar com o secretário de transporte, verifica o que está acontecendo com o transporte intermunicipal, ainda chamam de EMTU, né? Porque não tem com quem falar sobre linhas com atraso, mal qualidade e o preço das passagens. Eu ia fazer uma pergunta aqui, que não dá para fazer, porque é a Artesp que tem que responder, é o Benini que tem que responder, a linha 282, que já deve ter chegado, né, de Juquitiba, que era até terminal Tietê, Dom Pedro. A linha vinha direta, passava em São Lourenço, passava em Taboão, passava em Itapecerica, tudo pela BR-116. Tiraram essa linha em 2020, mas todo mundo só fala dessa linha 282. E o intermunicipal, a empresa lá, não recoloca essa linha. Hoje, o que tem que fazer? Tem que sair de Juquitiba, entra em São Lourenço, entra em Itapecerica, para despejar as pessoas lá no metrô do Taboão da Serra, do Capão Redondo. De Capão Redondo.
Com quem que a gente fala sobre essa linha? Não tem com quem falar. A Artesp não atende, a Artesp não resolve. E o secretário com uma má vontade danada. Tem um outro episódio, que o senhor deve estar sabendo também, de Cotia. Cotia tem Calcaia do Alto. Calcaia do Alto pertence a Cotia. Só que para ir de Calcaia do Alto, pega uma avenida que passa em Vargem Grande, para chegar em Cotia de novo. O que acontece? Esse ônibus tem que ser intermunicipal, porque ele sai da cidade. Doutor Jorge, você sabe o que significa isso? O ônibus municipal de Cotia custa R$ 5,30. Esse ônibus que tem a origem em Cotia e o fim em Cotia, mas que sai de Calcaia do Alto, tem que pagar R$ 6,65. Mais de R$ 1 a mais, porque não pode ser municipalizado, é intermunicipal. Estou falando isso porque é um ponto pontual, a população sofre, gasta dinheiro. O que está acontecendo agora? Em novembro vai ser inaugurado um Instituto Federal. Qual o problema dos estudantes de todos os municípios da região ali? Tem que tomar um ônibus e pagar R$ 6,65 de passagem. R$ 6,85. E ninguém consegue resolver isso. Já pedimos reunião na Secretaria de Parcerias, já pedimos da Artesp, não se resolve esse tipo de problema. Coloquei 2 problemas pontuais, mas são problemas em muitos locais. Então, é essa situação da mobilidade aqui no estado de São Paulo. Eu ia perguntar, mas não cabe a vocês, sobre a estação Varginha. Que é verdade. Não, ainda cabe. Ainda cabe. Dependendo, ainda cabe. Então, secretário, a estação Varginha, eu participei da inauguração, o senhor acho que estava também? Sim. Vamos lá. Em janeiro. Sim. Você estava, né? Em janeiro, era 90 dias de transporte assistido, que chama, né? Nós estamos em outubro. O prefeito Ricardo Nunes, esse fim de semana, publicou, mesmo porque ele mora lá, é nosso vizinho, nosso, ele publicou, opa, segunda-feira, dia 21, vai começar o funcionamento integral. Era mesmo. Era ontem, né? Era. Pois bem, agora tiveram que mudar para sábado, sabe por quê? Porque roubaram os fios de novo. É impressionante a quantidade de fio que é roubado ali. Eu ia perguntar sobre, estou falando do Varginha, porque você falou de décadas de uma linha aí. Lá faz 2 décadas que a gente luta para levar até a estação Varginha, a importância que tem na Zona Sul. Jardim Ângela, a última era para começar esse ano as obras. A última notícia é que já não vai começar esse ano. Nós estamos falando de coisa que faz 15 anos, 20 anos. A linha 4, a primeira que vai sair da região metropolitana, até Taboão da Serra. Em que situação que está? A gente não tem com quem falar mais. É impressionante. A gente não tem com quem falar mais. Então, piorou a relação da população, do deputado com o Estado. Por quê? Criaram umas super secretarias, não tem funcionário, não tem fiscalização, e quem sofre não somos nós, que tem o carro, outro pega Uber, né? É a população lá da ponta, que toma ônibus todo dia, que toma o metrô, que toma o trem da CPTM. Né? Então, está complicado. E aqui na Assembleia Legislativa a gente não consegue fazer uma audiência. É tudo pedido vistas, né? Aqui pela base governista, para a gente não ampliar a discussão. E por último, me animou muito sobre a pergunta da Paula, que não está mais aqui, sobre a tarifa zero. Fizemos uma grande audiência aqui, o deputado Dr. Jorge Gilmar veio aqui também, o secretário Assalve. Né? Depois teve outro com o Maurici. Tarifa zero. Eu ia fazer a mesma pergunta, você já respondeu. Em 2004 foi implantado o bilhete único, não sei onde que o Assalve estava, você estava ainda na prefeitura. Olha, achavam que era um absurdo, bilhete único. A Marta enfrentou, implantou, e o governo do estado, para fazer a integração, teve que correr atrás. E foi obrigado a fazer. A mesma coisa a questão do céu, na periferia, na favela, lá nos fundões.
quando a Marta colocou e falou, mas para que colocar um equipamento desse, com piscina, com música, com teatro, para a população pobre? Ela colocou e hoje não tem mais ninguém que defende contra. A tarifa zero vai ser fato concreto do presidente Lula e do Haddad. Estão fazendo estudos e o ano que vem na eleição vai predominar esse debate. Eu até digo, o Ricardo Nunes foi para o segundo turno aqui e ganhou as eleições, se deve muito a implantar a tarifa zero no domingo e feriados, que tem uma importância enorme. Júlio, você falou quem que vai pagar? É lógico que tem que entrar o governo federal, governo estadual e municipal. Governo federal e estadual que tem dinheiro, mais que o município, vai pagar mais. Agora, não tem como fugir. Por isso que a gente faz a pergunta, se o governo do estado não está preocupado com esses estudos, o governo federal está, e vai ser implantado. E aí, o governo do estado vai ter que correr atrás, igual correu atrás do bilhete único aqui na capital. Porque não tem como. Tem como. Secretaria da Saúde aqui no município, fizeram um levantamento, o secretário lá, boa gente, atende bem a gente, ele chegou à conclusão que 30% das consultas marcadas, a pessoa falta na consulta. E por isso que gera aquela fila. E não conseguia desmarcar. Portanto, naquele dia ficava 30% sem ser atendido. Aí fizeram uma outra pesquisa. Por que as pessoas não iam na consulta? Chegaram um grande percentual que não iria por causa do dinheiro, da passagem. A pessoa não vai procurar emprego por causa da passagem. O empregado, quando vai fazer, a dona de casa, ou vai fazer uma ficha, quando vai falar na empresa, ele esconde, ele mentem que tem que pegar 2 conduções ou 3, ele fala que tem que pegar uma, senão ele não é demitido, por causa da passagem. Por causa da passagem. Deputado Enio, para as considerações finais, por favor, já estourou o tempo. Então, nós precisamos aprofundar esse debate. Agora, a tarifa zero não tem para onde correr. O Lula comprou essa ideia, o Gilmar ajudou bastante, né? O Haddad comprou essa ideia, os estudos já estão sendo feitos e provavelmente o ano que vem vai ser um grande debate e vai pautar inclusive a eleição do ano que vem. Quem não defender tarifa zero e quem não achar meios, né? É lógico, tem que estudar com critério, com responsabilidade, mas esse debate está posto. E nós aqui na Assembleia Legislativa, essa comissão principalmente, tem que fazer esses debates. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Ok, deputado Enio, para considerações da arguição do deputado Enio Tato, 10 minutos. Eu não posso deixar de fazer, porque é uma questão muito delicada. Pois eu não. Gostaria de pedir para vocês, também não é vocês que vão responder, talvez o metrô. Dia 6/5 de 2025, lá na estação do metrô Capão Redondo, o Lourival Ferreira, ele foi esmagado, ele morreu. No dia nós estivemos lá, né? Eu estive presente. Estivemos lá, um grupo de deputados. A pergunta minha era como é que está a assistência à família, a indenização do nosso saudoso Lourivaldo Ferreira. Ok. Antes de fazer uma ressalva aqui, Enio, deputado Enio Tato, o secretário Benini de Parcerias e Investimento tem respondido a contento esta comissão. Aquilo que você identificar que não está contento, vamos fazer pela CTC, vamos fazer pela comissão. Passa para a gente e a gente vai arguir para poder dar uma resposta a contento para a população que você assiste, tá bom? Dando continuidade aqui, nós temos agora até 10 minutos para o engenheiro Assalve e o doutor Júlio para as considerações da arguição do deputado Enio Tato. Eu vou começar até falando por Varginha, que eu acho que a gente conversou muito sobre Varginha aqui, né, deputado? E até no dia que foi a inauguração, eu falei para o senhor que ia acontecer. E ainda bem que eu estava lá, presente, naquele dia,
e vi acontecer, porque, de fato, eu tinha visitado, e logo que eu cheguei na secretaria, nós fomos inaugurar Bruno Covas, Vila Natal, né? Foi logo naquele... E tinha, naquele interregno, eu tinha que fazer essa ligação até Varginha, instalar, que bastante trabalhoso, uma região assim que o senhor conhece muito bem. O senhor falou o caso de furto, mas não foi o caso agora. O que me foi passado, inclusive pelo diretor de engenharia da CPTM, que eles tiveram um problema no sistema ainda de conexão dos trens, por isso que eles adiaram. E foi já passado para a Artesp, a CPTM já transferiu, né, essa obrigação da operação para a Artesp, que já liberaria a empresa para fazer a Via Mobilidade. E como houve esse problema, eles pediram o adiamento de uma semana, isso que eu recebi de informação. Então, eu acredito que no próximo sábado nós vamos ter a operação plena já sendo executada. Isso daí eu acho que é importante, é uma região... Eu sinto o seguinte, eu não estava na secretaria, quando eu fui lá na Vila Natal, Bruno Covas, uma senhora lá da região, ela veio falar comigo, depois que a gente anunciou que ia começar, e assim, foi de cortar o coração, porque, de fato, ela falou: "O senhor Assalve, eu vi as suas palavras, tudo, e eu vi que o senhor realmente se preocupa com as pessoas." Eu falei: essa foi minha vida. Eu acho que se você não tiver esse interesse público de cuidar, realmente é difícil. E é uma região carente, né? E ela falou: os nossos filhos, eles têm que sair daqui, pegar um ônibus para estudar na cidade, muitas vezes. Não tinha o transporte. Com essa inauguração, vai trazer esse benefício tremendo. E foi indutor do desenvolvimento ali daquela região, o senhor sabe bem. Aí eu falei: poxa, que bom que a senhora pensa assim, porque se todo mundo pensasse assim, deixaria um pedacinho desse legado, seria importante. Ela afirmou, ela falou: isso foi muito bom. E eu falo a mesma coisa de Varginha. Quer dizer, com a operação plena, ela vai... Eu comentei do terminal, por isso que eu falei que ainda não saiu da nossa mão, porque a CPTM é que está executando aquela obra do terminal que vai ser entregue a São Paulo Transporte. E o senhor conhece bem a região, o terminal fica distante lá 1 quilômetro quase. Um pequeno terminal, que a pessoa teria que se deslocar até Varginha para pegar o trem. Ele está no anexo, uma beleza, que obra magnífica que está sendo feita lá. Então, são coisas assim que vai acontecer. Com relação à tarifa zero, é aquilo que eu comentei com a deputada Paula. Eu acho que tem que amadurecer com responsabilidade, tá? Para a gente fazer as coisas acontecer. E como o senhor bem colocou, eu vi a reportagem, analisei, e então está tendo um debate amplo, que eu acho que é importante isso daí sim, os técnicos participarem e ver como que vai ser a condução de tudo isso daí. E aí eu vou passar para o Júlio para pegar essa parte do metrô, falar alguma coisa, tá bom? Júlio, você tem 3 minutos e meio para a resposta. Por favor, se concentra, seja bem objetivo. Pelos sorrisos aqui no plenário, eu pretendo não usar tudo. Vamos lá. Deputado Enio, obrigado pelas suas considerações. Bem, especificamente, a tarifa zero, eu vou, nesse momento, me abster, porque já falei bastante sobre isso. E em relação ao acidente que culminou com a morte triste, trágica, do Lorivaldo, foi na linha 5, né, uma operação privada, não estava sob a nossa operação. Na verdade, não foi na estação Capão Redondo, foi em Campo Belo, mas isso é pouco relevante. Importa que nós perdemos uma vida numa operação de metrô em São Paulo. Eu falei Campo Belo, Campo Limpo, perdão, Campo Limpo, isso, lá no final, exato. E assim, naquela ocasião, assim, por um exercício de consciência, mais por norte moral do que propriamente por um instinto de defesa jurídica ou algo de menor relevância,
eu entendi que era importante que o metrô se posicionasse, ainda que não fosse ele o responsável pela operação. Então, não por outro motivo que eu, pessoalmente, determinei as nossas equipes que fizessem contato com a família. Claro que fizemos isso com toda a sensibilidade, respeitando o luto naquele momento. Esse contato foi feito com o time de assistentes sociais do metrô, mais adiante com os advogados também. Fizemos algumas reuniões com o advogado que foi constituído pela família. Embora a gente nem de longe esteja admitindo responsabilidade pelo acidente especificamente considerado, né, como empresa, a gente se colocou à disposição, inclusive, da família de recompor provisoriamente, aí eu digo isso com muita cautela, recompor provisoriamente a remuneração que o Lorivaldo recebia enquanto estava vivo, para que a família pudesse discutir uma indenização justa com a operadora da linha 5, com o tempo devido, mas pelo menos com as suas primeiras necessidades devidamente cobertas. Essa conversa ela não evoluiu, não teve nenhuma animosidade, tá, deputado Enio? Pelo contrário, a conversa foi muito respeitosa com o representante da família, mas eles não retornaram mais para nós. E o que a gente deduziu desde então é que, como a operação se deu na linha 5 e existe um seguro para acidentes com passageiros que é mantido pela própria respectiva operadora, considerando também que a própria operadora já manifestou ao Tribunal de Contas um procedimento lá que estava acionando a seguradora, então a gente está deduzindo que a família preferiu conversar com a operadora da linha 5 e conversar com o seguro que existe lá. É claro que, de nosso lado aqui, a porta não está fechada e, se eventualmente a gente puder atuar em prol da família, a gente vai fazer isso. Repito, que isso não induz culpa, responsabilidade da companhia. A gente está fazendo isso por razões de índole humanitária. A pior coisa que poderia acontecer, deputado Enio, e falei isso com... A dor estava muito grande naquela semana, e ainda hoje, quando a gente fala desse assunto, as pessoas ficam aflitas no metrô. Você imagina assim, 6 mil pessoas que acordam todo dia para dar mobilidade, não para conviver experimentar um episódio como esse. Mas eu posso dizer assim, que as pessoas me encorajaram a exercer aquilo que, inclusive, achava o justo, que era não transferir responsabilidade. Alguém precisa colocar a cara, conversar, explicar. Eu tenho a consciência tranquila e digo em nome da companhia que a companhia se portou bem num cenário de crise que a gente não quer viver novamente. Então, a gente está atuando fortemente para que não volte a ocorrer. Isso passa por diversos aspectos. Todo acidente não se resolve pela explicação de apenas uma causa. São causas, são várias causas ao mesmo tempo. E eu não terei tempo para dizer quais são as causas, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, mas me dê um voto de confiança, a gente está trabalhando muito nesse sentido e já temos evoluções relevantíssimas. Muito obrigado. Ok. Mais alguma colocação? Vamos lá, então. As perguntas que eu fiz não cabe a eles, é sempre a Artesp e o Benini. Vamos pedir aqui a presença do secretário Benini, do diretor-geral da Artesp, para redimir essas dúvidas, Enio. Isso faz parte do artigo 52 e, realmente, eu não tiro a sua razão, que aqui tem que ter um pouco de habilidade para poder aprovar os requerimentos, infelizmente. Mas, presidente, pois não. O problema é que eu não tenho habilidade, né? Não. Mas todos esses requerimentos estão feitos na Comissão de Transporte, né? Para fazer todos esses debates sobre todos esses assuntos. Está protocolado, está... Vamos dialogar mais aqui com a comissão para a gente aprovar. O que falta é aprovar. Ok. Faltando habilidade, então. Ok. Eu vou fazer 2 colocações aqui para a gente encerrar. Se os deputados puderem permanecer, é rapidinho para a gente encerrar a reunião de hoje. Senhor Assalve, doutor Júlio, considerando a necessidade de ampliar o sistema de segurança nas plataformas de embarque, frente aos acidentes ocorridos, quais foram as providências tomadas, principalmente porque acabamos de colocar aqui, infelizmente, né, uma vida que se cefou há pouco tempo atrás? Eu posso responder? Ok. Vamos lá. Em relação especificamente à linha 5, eu não quero me arvorar de responder em nome da operadora, mas também me vejo no dever de trazer a informação que eu tenho. Então, por gentileza, assim,
se sentirem necessidade de mais detalhes em relação àquilo que eu vou dizer agora, acho importante ouvir a operadora, mas o fato é que essa distância entre a porta do trem e a porta de plataforma é uma distância que sempre precisa existir, por razões de segurança, inclusive. Aliás, por razões de segurança. Se a porta de plataforma estiver muito próxima da porta do trem, ou da caixa do trem, como a gente fala lá no jargão metroviário, há o risco de que o próprio trem colida com a porta de plataforma e projete a porta de plataforma para a plataforma onde se espera tem passageiros. E por isso, repito, sempre há uma distância de segurança. E essa distância não é uma distância em relação apenas àquilo que a gente consegue visualizar e coloca lá uma trena ou algo assim. Desculpe ser detalhista, mas eu acho que é importante, deputado Madalena. Existe uma movimentação que a gente chama de gabarito dinâmico do trem. O trem ele tem as dimensões dele, que são conhecidas, mas a dinâmica leva a uma movimentação lateral, sobretudo nas estações em curva, assim como acontece com um carro, por exemplo, e também movimentações na vertical. Então, essa movimentação aumenta a área de atuação mecânica dessa caixa do trem. A gente chama de gabarito dinâmico. Portanto, isso tudo é calculado pela engenharia e, portanto, sempre tem que haver uma distância. Não há sistemas em que não há essa distância. Sempre há uma distância. Essa distância será maior ou menor dependendo da curvatura da estação, do tipo de frota. Só o metrô tem 8 frotas hoje operacionais, com mais uma sobressalente. Então, não dá para fazer uma medida só, porque são estações diferentes, frotas diferentes, e dentro de uma mesma estação existem angulações diferentes. Então, é um desafio de engenharia, deputado Enio, deputado Jorge, assim, muito difícil de equacionar. Bem, existem técnicas mais recentes, mais modernas, que permitem equacionar essa distância. A gente chama também uma expressão metroviária, não gosto muito dessas do estrangeirismo, mas chama de gap filler, ou preenchedor de espaço, que você coloca algumas barras laterais e aí você elimina, ou diminui, elimina não, diminui esse espaço. Isso já foi feito lá na linha 5, especificamente na Campo Limpo, já foi instalado. Está sendo feito pela operadora, responsabilidade da operadora, ela que está custeando. No nosso caso, aí partindo para o nosso caso, o que a gente tem? Nas nossas estações de porta de plataforma, a gente tem, além desse gap filler, a gente tem sensores óticos também, que identificam a presença de objetos ou de pessoas nesse vão entre uma porta de trem e a porta de plataforma. Portanto, nosso sistema, a gente considera que está seguro, mas evidentemente que a gente está revisitando cada uma, aí não é força de expressão também, não é exagero. Cada porta de cada estação, inclusive dos trens também, a gente está revisitando, olhando configuração, fazendo manutenção, para que a gente não tenha esse problema. Agora, isso me dá o ensejo de dizer que, e aqui digo com toda a civilidade, com todo o respeito, que a gente precisa investir também em comunicação ao próprio passageiro, né? Que o passageiro esteja respeitoso ao sinal sonoro que existe, ao sinal luminoso que existe, às faixas que existem na própria estação. Isso em conjunto, a responsabilidade do passageiro, que não é só dele, nunca será só dele, nem é sobremaneira dele, é do operador, mas junto com o operador a gente tem um sistema mais seguro. Posso dizer, Ricardo Madalena, que a gente tem um avanço significativo a partir desse episódio triste. A linha 4 também foi contada já? A linha 4 já tinha. Tá.